A questão foi como a civilização indiana, a antiga civilização indiana, teve assim uma visão muito clara do que o homem deveria ser e que o homem deveria se autorregir a partir da mente. Então, como diz aqui mesmo, que ele estava treinando uma mente para tudo. E dentro das proposições, um dos meios centrais seria estabelecer uma difícil dizer. Sim. Como você fundamenta essa coisa do homem indiano se reger pela mente e ter assim uma tecnologia tão pouco desenvolvida? Nossa mente tem muitas faculdades. O raciocínio é só uma. Vamos dizer, a mente científica ou racional é só uma faculdade. No caso também não sou eu que coloco isso, é Sri Aurobindo. Eles procuraram algum meio central, algum princípio central que então pudesse dar como que a orientação eixo ao homem. E este poder, este princípio central é encontrado no Dharma. E então aí o texto Sri Aurobindo. O Dharma, simultaneamente, lei religiosa de ação e lei mais profunda de nossa natureza, não é, como ocorre na ideia ocidental, uma crença, um culto, um ideal, inspirando uma regra ética e social. O Dharma, muito mais, é a lei justa do funcionamento de nossa vida em todas as suas partes. A tendência do homem de buscar uma lei justa e perfeita para seu viver encontra sua verdade e sua justificativa no Dharma. Quer dizer, a coisa já é bem ampla, bem grande. Pois é a tendência do homem, agora não do indiano, não da Índia antiga, mas de todos nós. A tendência do homem é buscar uma lei justa e perfeita de seu viver. Alguma coisa que pudesse dar uma segurança, uma linha, um movimento verdadeiro à sua vida. Esta é a tendência do homem de buscar isto, encontra sua verdade e sua justificativa no Dharma. Cada coisa realmente tem seu Dharma, quer dizer, sua lei de vida imposta sobre ela por sua natureza. Então, a lei da vida de uma pedra é uma vida totalmente diferente de uma borboleta. E isto não ocorre por uma arbitrariedade, mas a natureza da pedra não permite a ela ser uma borboleta. A natureza da borboleta não permite a ela ser uma pedra. Então a coisa é muito simples, na verdade, muito direta, muito real. Ora, quanto ao homem, o Dharma é a imposição consciente de uma regra de viver ideal sobre todos os seus membros. Quanto ao homem, o Dharma é a imposição consciente. Pedra, borboleta não tem consciência, então eles recebem a imposição de uma lei sem saberem disto. Quanto a nós, a imposição tem que ser consciente.
E deveria ser algo muito total, não? Uma regra de como viver idealmente em todos os nossos membros. Membros da vida, não? Membros da nossa existência. O corpo e a energia e nossa ação e nossas vontades, desejos, emoções, sensações, nosso sentido de grupo, companheirismo, nossa tendência de contemplarmos ou refletirmos, nossa busca religiosa, qualquer coisa. Cada tendência forma um membro, e tudo isto deveria ser abarcado e reunido por uma única lei, uma única regra de como viver estas coisas idealmente, quer dizer, da melhor maneira, da maneira mais perfeita, mais verdadeira possível. Quer dizer, em nosso caso, nós teríamos que nos tornar conscientes desta regra. Não podemos esperar que a regra nos pegue e nos comande, mas é um autocomando. Esse perfeito aí é algo que está ligado bem ao conceito, né? Desculpe. Eu digo perfeito, ou seja, da maneira mais perfeita possível. Nesse caso, esse perfeito aí estaria ligado à consciência, né? Da maneira mais consciente possível. Não. A perfeição é algo que a natureza também busca. O voo mais perfeito, o voo mais liso, o voo mais alto, o animal que corre mais rapidamente, quer dizer, ela busca a perfeição nesse sentido também, nas espécies. Eu me entendi o texto, né? Sim. Mas perfeito e consciente não são sinônimos. Sei. Por isso que eu sempre não são, não. Mas no nosso caso a perfeição tem que ser consciente, é claro. O perfeito está no texto ou do texto mesmo? Não. Perfeito aqui. Ele diz antes, a tendência do homem de buscar uma lei justa e perfeita para seu viver. Bom, em sua essência o Dharma é fixado, mas ainda assim se desenvolve em nossa consciência e evolui e tem seus estágios. Em sua essência o Dharma é fixado, mas ainda assim se desenvolve em nossa consciência e se evolui e tem seus estágios. Quer dizer, isso é a mesma coisa com toda a nossa vida, não? Com a nossa existência. Ontem, meu vigia me perguntou, não? Tive uma longa conversa com ele comigo, sobre a questão da vida, se tudo é fixado realmente. Eu digo, em suas bases, em suas linhas básicas está fixado, mas há muita liberdade, depende da nossa consciência, do nosso viver. Então eu disse a ele, olha, nasci na Alemanha, fui para a Índia, foi lá que me identifiquei profundamente. Mas finalmente escolhi o Brasil para viver. Poderia ter ficado na Alemanha, a minha vida seria diferente hoje em dia. Poderia ter ficado na Índia, a minha vida seria totalmente diferente. Agora, como eu escolhi o Brasil, então a minha vida tomou este rumo. Havia as possibilidades, estavam colocadas para mim. Mas, com minha escolha, então vamos dizer, favoreci uma linha de desenvolvimento, e não uma outra. Então, assim, para cada um de nós, sempre o jogo está aberto, a cada momento, na verdade. Para onde que nós queríamos ir. Com isso, nós próprios escolhemos nosso destino e cunhamos nossa vida em cada momento.
Então, nesse sentido, o Dharma é fixado em sua essência, mas ainda assim se desenvolve em nossa consciência, evolui e tem seus estágios. Há gradações de ascensão espiritual e ética na busca da lei mais alta de nossa natureza. Há gradações de ascensão espiritual e ética na busca da lei mais alta de nossa natureza. Quer dizer, todos nós estamos buscando a lei mais alta de nossa natureza, cada um de sua. Mas, no entanto, cada um de nós está num outro grau na escala caminhada para esse objetivo. Então, todos os homens, todos eles, não podem seguir em todas as coisas uma única regra comum e invariável. A vida é complexa demais para admitir a arbitrária simplicidade ideal que o teórico moralizante ama. Quer dizer, é fácil dizer a teoria, deve ser assim, a harmonia, isso, aquilo, mas viver é uma outra coisa. Então a vida é complexa demais para seguir essa simplicidade ideal que o teórico gosta de colocar. As naturezas diferem. A posição, o trabalho que temos que fazer tem suas próprias exigências e padrões, objetivo e tendência. Que aí vem muita coisa junto. A própria vida é muito complexa. Dentro da vida, ou da vida da humanidade, as naturezas diferem. Temos todas naturezas diferentes, temperamentos, tendências, inclinações, energias, dotes. Então, uma coisa, nossas naturezas são diferentes. Depois, a posição, o trabalho que temos que fazer tem seus próprios objetivos. Então, de acordo com o trabalho que cada um de nós tem, com a posição que cada um de nós tem, ele tem que atender a exigências que cabem a ele exclusivamente, não aos outros. Então, cada posição, cada trabalho tem suas próprias exigências e padrões, objetivo e tendência. O chamado da vida, o chamado do espírito dentro, não é o mesmo para cada um. O chamado da vida, aquela história que vem à mente chinesa de Li Tzu, não? Quando o filho de uma família pobre se oferece a um rei com 2 filhos. Um rei como educador e outro como general, eu acho, não sei. E só aceita. E há outro rei como general. Os 2 são aceitos e são muito bem sucedidos, assim, se tornam famosos e trazem à família muita fama e muita glória. E então o vizinho, que também é família pobre, tem também 2 filhos. Então ele diz, bom, então vamos mandar os filhos também se oferecerem a reis como educador e como general. Então eles vão e a situação é tal que, como é aquele que se oferece como educador, não sei, encontra uma situação tal que o rei está assim desconfiado totalmente de educadores, da educação em geral, não sei o quê, e manda cortar, não sei, os pés do homem. Não vai embora. Mas na China antiga, assim, os reis tinham poder total sobre as pessoas que, assim, que entravam em seus campos. E o outro que vai lá para o general, ele, não sei, o cegado, castrado, alguma coisa assim. Então voltam para
para a família e o pai então se lamenta e culpa os outros, a outra família, não? Que tem dado o exemplo. E aí, justamente como eu disse aqui, o chamado da vida não é o mesmo para todo mundo. Os dois seguiram um chamado autêntico. Para eles chegou a hora para isso. Então, funcionou, deu certo. Esses querem imitar. Raciocínio, coisa mental. Então não funcionou. Não podia funcionar. Quando se tenta algo incomum, especialmente, né? Tem que ser um chamado de dentro. Aí tem que ver bem. Quer dizer, não pode ser. Todo mundo não pode assumir a posição de um outro. Impossível. Todo mundo não é único nesse sentido. Então, o chamado da vida, o chamado do espírito dentro, não é o mesmo para todo mundo. O grau e a tendência de desenvolvimento e a capacidade não são iguais. Depois, além disto, o homem vive na sociedade e pela sociedade. E cada sociedade, por sua vez, tem seu próprio Dharma geral. E a vida individual tem que ser encaixado nesta lei mais ampla de movimento. Então, primeiro ele falou sobre as questões individuais, cada um de nós diferente, etc, etc. Agora diz, bom, existe a sociedade, e cada sociedade tem seu próprio Dharma. O Dharma da sociedade indiana é diferente do Dharma da sociedade brasileira, totalmente. Ou do Dharma do povo dos Estados Unidos, na América do Norte, é totalmente diferente, vamos de uma tribo africana no Congo Central, inteiramente diferente. Então, cada uma tem seu Dharma. E a vida individual, quer dizer, cada indivíduo não só é parte dessa sociedade, mas forma, junto com os outros, a sociedade. Então, a sua vida individual tem que ser adaptada, encaixada nesta lei mais ampla de movimento. Mas lá também, na sociedade, a parte do indivíduo na sociedade e sua natureza e as necessidades de sua capacidade e temperamento variam e tem muitas espécies e graus. A lei social deveria criar espaço para esta variedade e perderia se fosse rigidamente uma só para todos. Então se faz a exigência à sociedade de criar espaço para a variedade dos indivíduos e deve atender às necessidades de sua capacidade e temperamento, que são múltiplas. E isso ele disse outra vez, me tocou outra vez também, nos 3 princípios do educar, ele diz, educar verdadeiro, quando diz que a nação perderia o melhor que ela poderia esperar de um homem se ele não fosse recebido assim como ele é como indivíduo. E aqui ele também diz, a nação perderia se ela fosse rigidamente faria uma lei só, rígida para todos. O homem do conhecimento, o homem de poder, o homem produtivo e aquisitivo, o sacerdote, o estudioso, poeta, artista, regente, guerreiro, militar, diríamos hoje, comerciante, camponês, fazendeiro, artesão, operário e servente não podem ter utilmente o mesmo treinamento. Não podem ser moldados da mesma maneira, não podem seguir o mesmo modo de viver.
todos não podem ser colocados sob as mesmas tábuas da lei. Porque esta seria uma rigidez geométrica sem sentido que estragaria a verdade plástica da vida. Essas são coisas que hoje em dia se misturam muito. E a própria gente está meio desorientado, diria, meio inseguro nisso. E de um lado, segundo isso tudo aqui também, cada um vale pelo que é interiormente. Então, as distinções sociais exteriores, no fundo, não têm muito valor, realmente. E ao mesmo tempo, se a gente se faz comum a todos e com todos, de repente, as coisas perdem suas bases, sua edificação, realmente. Então, você tem que observar uma certa hierarquia, uma certa ordem nas coisas. Ao mesmo tempo que você tem que abrir totalmente esta percepção do valor verdadeiro da pessoa. Do ponto de vista individual, se a pessoa nasce para ocupar uma dessas classes, né? Então, é porque a alma dela precisa de experiência que aquela classe vai dar para ela, né? Com todas as regras do jogo que aquela classe tem. Aproximadamente, não é? Porque sempre é uma coisa que me questionei muito já, e não aceitei tão facilmente. A questão, vamos dizer, de que cada época e cada povo, nação também, cada sociedade oferece apenas uma certa gama de possibilidades a cada um. E, no fundo, o que somos realmente é algo tão complexo, tão individual realmente, que é impossível se encaixar simplesmente em alguma classe ou coisa. Mas, como justamente aí vem a questão do Dharma, quer dizer, tem que ter um padrão, tem que ter um tipo, e cada tipo tem que ter a sua perfeição e seu padrão de realização, etc. Então, aproximadamente a gente se encaixa. Depende, dentro disso, então, cada um, por sua vez, cria a sua própria espécie, a sua própria maneira de realizar isso. E como a maioria ainda não é individualmente forte, então é bom que haja um padrão, senão ficaria uma mistura, uma coisa vaga totalmente. Mas na verdade, vamos dizer, no sentido mais profundo, mais alto, as opções que existem são, no fundo, convenções bastante, não sei se pode dizer primitivas, mas não atende realmente a uma individualidade bem formada. E a gente sente bem isso, não? Quando alguém pergunta o que se é, então sabe, ele é professor, ele é dançarino, é isso, então tudo bem, então encaixou, agora já sabe o que é. E não sabe nada, absolutamente. Mas eu digo assim, que de uma maneira geral, exatamente assim, você falou dessa coisa da individualidade não totalmente formada, então como que a necessidade assim, dessas... como que a própria pessoa precisa daquilo para... Como que ela não teria, se
se veria confusa ou deslocada, sim. E algo, como que algo dentro dela não se definiria se não passasse por aquela experiência. Mas aí justamente o fenômeno de que, vamos dizer, pessoas com uma alma, vamos dizer, bastante decidida em sua escolha, bastante definida, muitas vezes nascem numa classe, numa situação, e passam depois, eventualmente, por várias classes sociais, tendo em cada uma a sua experiência, mas quer dizer, algo que fosse muito rígido seria muito limitante, parece. E como se também, vamos dizer, aquilo em que você se encaixa, eu penso, por exemplo, quando tem a construção na minha frente, e tem os homens assim, bastante brutos, bastante o dia inteiro, não, gritando e fazendo barulho lá. Vamos dizer, sim, a maioria com certeza, não dá para dizer de todos, mas a maioria ainda está na fase da vida física apenas, e a vida mental nem começou ainda, não, absolutamente, a vida individualizada. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, é de onde eles podem partir para outra coisa. Não se deve pensar que isto então seria necessariamente e definitivamente, até o fim da vida, a classe deles. Vai depender de cada um. Não de cada um, mas daquilo que neles desperta, né? E daquilo que a vida abre para ele. Como aquela Jussi de feira. Jussi? Sim. Se eu entendi bem, uma moça que faz serviço de limpeza, não? Sim, no núcleo? Na casa de Carminha. Na casa de Carminha. E se interessou muito, está fazendo com o Ricardinho a ginástica, é isso? O tempo? Não. Só para os encontros e para o meu curso? Sim. Fez meu curso. E que se vê uma pessoa primitiva, pessoa assim que não teve cultura, não teve educação, não teve, assim, se vê por tudo, mas seguiu a tudo, tem inteligência para pegar tudo, para entender tudo, fazer, e tem um material ótimo, um material ótimo, um material de voz, assim, de uma expressividade, de uma substancialidade, assim, a melhor de todas. Quando se falou, fez um exercício de voz, para harmonizar. Então ela pediu para poder fazer os encontros e se ofereceu, queria pagar então com serviços manuais, de limpeza, o que for possível, para entregar. Mas quer fazer aulas. Nela alguma coisa despertou. Ela não vai ficar no nível em que ele nasceu. Não, vai embora. Mas é raro. O ponto assim, que me pega é essa coisa assim de que se realmente, vamos dizer, esse tipo de exemplo aí quer dizer, então a pessoa ela não nasceu para aquilo ou não necessariamente para a vida inteira aquilo, né? Mas quem nasce realmente e realmente precisa daquela experiência, daquela mulher, como que assim, não seria certo para ela querer mudar isso.
como que até seria como que uma missão, assim, fora de lugar, se ela... Sim, sem dúvida. Se não correspondesse a uma chamada interior, uma necessidade interior, sem dúvida. E vamos dizer, dentro disto, cada um pode perfeitamente ficar na classe, faixa, nível em que ele nasceu e dentro disso se cumprir e chegar à sua maturidade, perfeitamente. Minha vigia ontem contou a sua vida. Então, o pai dele era pescador, ele vem de Recife, em Gaibu, praia em Gaibu. E um homem tão identificado com o mar, o movimento do mar, que sabia a qualquer minuto, não tive relógio na vida dele. Não pegou, não deu para ele. A qualquer momento dizer a hora exata e também o estado da maré. Então ele podia acordar na noite, qualquer hora, e dizer a maré daqui a 2 horas ela vai estar no ponto mais alto, assim, se podia ir para lá, era assim mesmo. Então até 80 e tantos anos, quando ele nem mais pescou, o pessoal foi para ele para saber as coisas, ele sempre dizia as coisas, isso era assim mesmo. E quando morreu, tinha 2 jangadas, 3 casas, não sei o que, 20 filhos. E, quer dizer, ele, dentro da existência dele, foi assim crescendo e foi sabendo e foi... Eu acho que ele morreu pleno nesse sentido. Não subiu para fora disso. Mas dentro disso ele foi, acho, até onde o pescador pode chegar. Então, nesse sentido, com certeza, para ele foi a existência certa. Então, todos não podem ser colocados, ou não deveriam ser colocados, sob as mesmas tábuas da lei. Seria uma rigidez geométrica sem sentido que estragaria a verdade plástica da vida. Cada um tem seu tipo de natureza e deve haver uma regra para a perfeição daquele tipo. Cada um tem sua própria função e deve haver um cânone, um ideal para a função. Daí a coisa fica interessante, porque cada um tem seu tipo de natureza. Não sei bem o que era. Então, o homem, vamos dizer, que é intelectual, o homem que é, não sei se é só esse tipo sensual, o homem simples, o homem físico, que trabalha fisicamente, recebe, experiencia a vida fisicamente em primeiro plano, o emocional, o sensível, deve ser nesta escala, talvez. O solitário, não sei, alguma coisa nesse sentido. São tipos mesmo. Agora, dentro de cada uma agora, com seu tipo, que faz com que forma, junto com outros que são do mesmo tipo, um grupo, assim dizer, embora não haja um grupo em termos de convivência direta, mas deve haver então uma regra para a perfeição daquele tipo. E cada um também tem sua própria função, e deve haver um cânone ideal para a função. Isso me parece assim muito real e muito, não sei, dá para a gente estabelecer alguma coisa a partir daí, porque, vamos dizer, Elisa, por exemplo, é a pessoa do correio e do atendimento. Então, embora a maneira em que ela resolve o correio, o atendimento, tem que ter um cunho individualista, porque ele é um indivíduo, no entanto, há uma regra
de perfeição a um cânone ideal para a função. Então, o serviço dela pode ser medido e pode-se dizer, bom, ela, com todo respeito diante da individualidade dela, mas neste caso, naquele caso, ou no jeito dela de escrever endereço, o que for, ou de postar as coisas, ou de calcular o tempo que leva até a cidade, etc., ela falhou, ela não cumpriu, não foi realmente até o cânone que existe para uma pessoa que cuida do correio. Eu só cito ela porque hoje eu tive uma coisa com o correio e está mais próximo a isso. Não que eu tenha falhado, nesse sentido, mas... Então, cada um de nós ficaria na mesma coisa, que existe um cânone ideal. E toda a questão de individualidade é uma questão de segundo plano. Se alguém assume a função, uma função, que é impossível, vamos dizer, sacrificar datigrafias, que é o cargo dela, por causa de vivências próprias. Não dá. Ela pode fazer vivências próprias, experiências próprias, no tempo de lazer que ela tem, livre. Mas não durante, vamos dizer, ou não no tempo que deveria dedicar à sua função e profissão. E assim por diante. Então, são coisas que, a partir do momento que alguém se define, assume uma coisa, se define bem claramente, bem simplesmente. Não tem nem o que discutir aqui. Isso é muito saudável, muito bom, etc. Isso numa firma é óbvio, porque é uma coisa, lá é rígido mesmo, lá é sem vida. Quer dizer, no seu caso tem essa flexibilidade, mas normal não é isso, não. Mas... Então deve haver, isso me parece assim, uma palavra assim muito básica e muito verdadeira. Deve haver em todas as coisas um padrão sábio e compreensivo de prática, uma ideia de perfeição e uma regra vivente. Deve haver em todas as coisas um padrão sábio e compreensivo. Quer dizer, que conhece o homem, a natureza humana, e sabe, bom, se se aperta demais aqui, então a pessoa se retira, ou se deixa aqui é demais aberto, então a pessoa vai se aproveitar e vai embora, etc, etc. Então, compreende a natureza e vai sabiamente guiando as coisas. Na prática, deve haver uma ideia de perfeição. Como é que a coisa pode ser feita da maneira mais perfeita? E uma regra vivente. Quer dizer, uma regra que, no entanto, não seja rígida e morta, mas vivente, plástica, flexível. Esta é a coisa única, necessária para o Dharma. Um impulso, uma impulsão sem lei de desejo e interesse, quer dizer, ego e propensão não devem ser permitidos conduzir, liderar a conduta humana. Mesmo no seguir mais livre de desejo, interesse e propensão, interesse sempre é ego, de ego e propensão, deve haver uma linha governante e restritiva e direcionadora, uma guiança. Deve haver uma ética ou uma ciência. Olha, interessante, tanto uma restrição quanto uma gama máxima. Então isso eu achei interessante, quer dizer, tanto uma restrição, quer dizer, para não ficar exótico na coisa, bizarro. E ao mesmo tempo uma gama ampla, quer dizer,
para ninguém poder dizer, não, eu vejo assim, então só faço isso, faço assim a coisa tem que ser. Não. A coisa, de sua forma ideal, é ampla, ela é assim, ela vai até lá. Você ainda não pensou nisso, mas ela vai até lá, inclui isto, aquilo. Já pensou, já imaginou? Tente. E não aceitar que alguém se agarre a uma coisa e fique aí, e assim tem a sua vida inútil na coisa. Então, tanto a restrição quanto esta extensão ampla, as duas coisas devem existir. E as duas coisas, aí está com que a objetividade devem surgir da verdade da coisa procurada. Quer dizer, a própria coisa que é buscada, procurada, ela tem uma verdade. Esta verdade deveria ser atendida plenamente. Isto cria o padrão de perfeição, cria uma ordem. Que para fazer aquela coisa inteiramente ou perfeitamente, tem que ser feito isto, aquilo. Senão não pode ser feito. Segundo a natureza, a verdade da coisa. Então, diferindo com o tipo do homem e o tipo da função, estes dharmas especiais, no entanto, se elevariam em direção à lei e verdade maiores que contêm e ultrapassam as outras e são universalmente efetivas. Quer dizer, cada um é um tipo individual, cada um tem sua função individual e seu jeito individual, são dharmas especiais. Mas, no entanto, eles todos, os dharmas especiais, se elevam em direção à lei e verdade maiores que contêm e ultrapassam, excedem as outras e são universalmente efetivas. Este, então, era o Dharma especial para a pessoa especial, para o estágio de desenvolvimento, para o objetivo de vida, o campo individual de ação, mas também universal nas linhas amplas que todos deveriam perseguir. Então, assim, bem oportuno, não é? É toda a vivência aqui é nesses termos. E no momento, a luta justamente é como fazer perceber a todo mundo que a escolha individual não pode ser a primeira instância, não pode ser o critério verdadeiro. Nós temos que ter um critério mais amplo, mais universal. E parece ao ouvir a mesma coisa, não? Já se me falou alguma coisa nesse sentido, não? Estão começando a perceber que os muitos egos, no fim, precisam de alguma coisa que una, que unifique, que universalize. Eles estão começando a procurar isso. Então, este Dharma universal abraçador, na ideia indiana, é uma lei de perfeição ideal para a mente e a alma em desenvolvimento do homem. Este Dharma o compele a crescer no poder e na força de certas qualidades altas ou amplas, universais, que em sua harmonia constroem o mais alto tipo de humanidade. Então, na ideia indiana, o Dharma universal, abraçador, abrangente, é uma lei de perfeição ideal para a mente e a alma em desenvolvimento do homem. Esta lei, este Dharma, o compele a crescer no poder e na força
de certas qualidades altas ou amplas, universais, ou de certas qualidades universais, altas ou amplas, que, em sua harmonia, em seu conjunto harmonioso, constroem o mais alto tipo de humanidade. No pensamento e na vida indiana, isso foi o ideal do homem melhor, além do homem bom ou nobre, a disciplina estabelecida para o indivíduo que estava se auto-aperfeiçoando. Este ideal é claramente retratado nos registros escritos da Índia antiga durante 2 milênios e é o próprio fôlego de vida da ética hindu. Era a criação de uma mente, agora volta essa palavra, é assim formidável. Era a criação de uma mente simultaneamente ideal e racional, sábia em espírito e sábia em relação ao mundo, profundamente religiosa, nobremente ética, firme e, no entanto, flexivelmente intelectual, científica e estética, paciente e tolerante em relação às dificuldades da vida e à fraqueza humana, mas árdua em autodisciplina. Esta foi a mente que estava na base da civilização indiana e deu seu cunho característico a toda a cultura. A criação de uma mente simultaneamente idealista, por assim dizer, e racional. Sábia em espírito, quer dizer, alta em aspiração e em comunicação com regiões de consciência mais alta, e sábia em relação ao mundo, sem perder contato e a visão realista do mundo. Uma mente profundamente religiosa, que compreendendo a vida, o mundo como criação de Deus, nobremente ética, firme, mas, no entanto, flexivelmente intelectual. Mas firmemente intelectual, o que quer dizer isso? Firme, no entanto, flexivelmente intelectual. Bom, é uma mente que nunca desceria de seu nível intelectual para fazer vulgarismos ou bananeiras de colocações para outras coisas tipo, mas alguém que fica sempre no nível que ele alcançou, firmemente. E não flexível quer dizer não rígida em sua estrutura, mas aberta. Acho que não amolece, por assim dizer, ou se perde. Às vezes plantando bananeiras, né? Uma mente científica, estética, interessante, não é? Assim, a riqueza de qualidades
paciente e tolerante em relação às dificuldades da vida e à fraqueza humana, mas árdua em autodisciplina. Esta foi a mente que estava na base da civilização indiana. Ele deu seu cunho característico a toda a cultura. Alguma coisa? Aqui ou até aqui? Uma ligação do que vinha sendo falado com isso? Como? Qual é a ligação mesmo do que vinha sendo falado com essa descrição do talento? Seria o Dharma universal que criaria um tipo de homem, não mais um Dharma individual, mas que o Dharma do homem. Este ideal, então, foi retratado nesta formação da mente. A criação de uma mente que, então, faria com que o homem fosse assim. Muito legal. Cada tipo de homem teria seu Dharma, cada função teria seu Dharma. Cada coisa tem seu Dharma. São Dharmas especiais. Mas, além dos Dharmas especiais, existe um Dharma universal, abrangente. Esse Dharma universal abrangente foi concebido como que o padrão, o ideal, o princípio do homem ideal, como a mente indiana viu o homem ideal. E tal ideal, então, foi retratado durante 2 milênios, registrado em muitos documentos. E seria isto que ele diz aqui. A criação de uma mente, como o homem é o ser mental, então é a mente que ele que rege. Isso é chamado o Arya. Quer dizer, o Ariano, o Arya, seria isto. Esta foi a ideia total do Arya, o homem da natureza alta e nobre. Então, aqui se tenta colocar o ideal, vamos dizer, o amor ao próximo, coisas desse tipo, assim, o homem caritativo, mas não tem base, não tem contrapeso, não é a obra total, é o modo, Mas mesmo isto foi somente a fundação, fundamento e a preparação para uma outra coisa mais alta, que através de sua presença exalta a vida humana além de si mesma para dentro de algo espiritual e divino. A cultura indiana elevou a rude vida animal de desejo, interesse egoístico e propensão satisfeita, além de sua primeira intenção, para um nobre exceder a si e moldar-se pela infusão da ordem e dos altos objetivos do Dharma. A cultura indiana elevou a rude vida animal de desejo, interesse egoístico e propensão satisfeita, além de sua primeira intenção, para um nobre auto-exceder-se e moldar-se pela infusão da ordem e dos objetivos altos do Dharma. Do Dharma, o homem teve a chance de chegar além do animal. Mas seu objetivo mais profundo e característico é nisto
a cultura indiana foi única, foi elevar esta vida mais nobre com o Dharma, do ser humano no processo de autoaperfeiçoamento, além de sua própria intenção para um mais poderoso auto-exceder-se e liberdade. A cultura indiana trabalhou para infundir nela, nesta vida, o grande objetivo da libertação e perfeição espirituais, mukti, moksha. A lei e sua observação são nem o começo nem o fim do homem. Há, além do campo da lei, um domínio mais amplo de consciência em que, escalando, o homem emerge para dentro de uma liberdade espiritual grande, ou de uma grande liberdade espiritual. A lei e sua observação são nem o começo e nem o fim do homem. Vamos voltar a ver sua observação? A lei e sua observação. Não tinha entendido muito. Sim. Quer dizer, ter leis e observar as leis, seguir as leis, isso não corresponde ao que a humanidade, o homem, o ser humano, pode ser e deve ser. É uma fase. É uma conveniência. Há, além do campo da lei, um domínio mais amplo de consciência em que, escalando, o homem emerge para dentro de uma grande liberdade espiritual. A altura mais alta da perfeição do homem não é uma humanidade nobre, mas sempre presa à morte. Imortalidade, liberdade, divinidade estão dentro de sua possibilidade. A altura mais alta da perfeição do homem não é uma nobre, mas uma humanidade nobre, mas sempre presa à morte. Imortalidade, liberdade, divindade estão dentro de sua possibilidade. A antiga cultura indiana manteve este objetivo mais alto constantemente, erguendo-o diante do olho interior da alma, insistentemente inspirou com seu projeto e luz toda a concepção da existência. A vida inteira do indivíduo foi enobrecido por este objetivo. Toda a ordenação da sociedade foi lançada numa escala de ascensão graduada em direção ao cume supremo. Quer dizer, ele fala somente das classes, das castas, né? As 4 castas, cuja mais alta é o Brahmani, o sacerdote, estudioso, etc. Vemos então que o sistema da cultura indiana simultaneamente favoreceu e controlou a natureza do homem, quer dizer, respeitando a natureza de cada um, o tipo de cada um, sua função, sua capacidade, suas tendências, ela favorece a natureza do homem e ao mesmo tempo controla pelo estabelecimento de padrões, de cânones, etc. Equipou-o para seu papel social.
ou treinamentos específicos para cada tipo, para cada função. Cunhou em sua mente, ou imprimiu em sua mente, o ideal generoso de uma humanidade realizada, imprimiu em sua mente o ideal generoso de uma realizada humanidade refinada, harmonizada em todas as suas capacidades, enobrecida em todos os seus membros. Quer dizer, foi colocado para cada um o ideal de uma humanidade realizada, mas uma humanidade refinada e harmonizada em todas as suas capacidades, enobrecida em todos os seus membros. Mas colocou diante dele, do homem, também a teoria e a prática de uma mais alta mudança, familiarizou-o com a concepção de uma existência espiritual e semeou nela uma fome pelo divino e pelo infinito. Os símbolos de sua religião foram enchidos com sugestões que levam para isto. A cada passo ele foi lembrado de vidas atrás e na frente e de mundos além da existência material. O princípio da reencarnação, karma, etc., as vidas atrás e as na frente, tudo é um único movimento, não é só esta vida física. E os mundos além, os mundos dos deuses, das divindades. Ele foi levado perto à proximidade e mesmo ao chamado e pressão do Espírito, que é maior do que a vida que ele cria do objetivo final de uma mais alta possível imortalidade, liberdade, consciência de Deus, natureza divina. Houve maneiras e disciplinas promovidas em grande número, através das quais ele podia realizar sua verdade libertadora, ou pelo menos se voltar e seguir à distância este é o objetivo mais alto de acordo com a sua capacidade e natureza. À sua volta ele viu e reverenciou os poderosos praticantes e imponentes mestres destas disciplinas. Estes homens, nos tempos antigos, eram os professores de sua juventude, os cumes de sua sociedade, os inspiradores e cabeças e fontes de sua civilização, as grandes luzes de sua cultura. Liberdade espiritual, perfeição espiritual não foram colocados como um ideal intangível e bem distante, mas apresentados como o objetivo humano mais alto em direção ao qual todos têm que crescer no fim e que foram tornados próximos e possíveis para seu esforço a partir de uma primeira base praticável de vida e do Dharma. A ideia espiritual governou, iluminou e
reuniu em direção a si todos os outros motivos de vida de um grande povo civilizado. Então, toda esta última parte é que, além do Dharma, que então resta o homem animal, o homem civilizado e, no caso do Dharma indiano, coloca uma alta perfeição, um homem ideal como aquele que está em frente de todo mundo, coloca simultaneamente para todo mundo igualmente a ideia, o objetivo de uma realização espiritual, que seria para todos igualmente a maior realização. E em todo momento, a cada passo na religião, nas classes, em qualquer coisa, ele encontrou sempre um lembrete disto. E foi acostumado desde cedo que a vida física é apenas a expressão de algo que existe além dela. Apenas uma restrita expressão de uma realidade maior. E assim por diante. E os exemplos das pessoas, dos yogis, dos sábios, das pessoas que buscam esta realização espiritual, estavam à sua volta diretamente. Eu sabia também, interessante, importante, isso me parece, que na antiguidade esses yogis eram os grandes líderes de sua civilização, os inspiradores, os professores de sua juventude, etc. Então, acho isso assim, não sei, enorme, simplesmente. E vejo a nós, como somos perdidos em nossos subjetivismos e nossa pequeneza e nossos jeitinhos e nossas exigências de liberdade, de coisa. Sem sabermos nada, mas nada mesmo. As coisas básicas, realmente, os fundamentos. E como não nos foi ensinado nada, não? Que os pais fizeram conosco, tão incidental, tão casual, tão misto, tão pequeno. E a escola, a universidade, nada. Pouquíssimo. E como a religião é muito uma religião interpretada pela época, pela mente da época, as necessidades da época, então também lá os fundamentos, o coração, a essência não foi mais dado mais. Então a gente é um povo solto, realmente, de maneira solta. E na educação, essas coisas seriam as primeiras, não serem vistas e todo o resto teria que se subordinar a isto. Ou todo o resto seriam os meios que deveriam levar a esta percepção, esta consciência. O que impede, por exemplo, no caso da mente indiana, né, essa criação que foi percebida por ele, né, e foi tentada, inclusive, né, trabalhar, né, isso não aconteceu, né? O trabalho que foi feito, eu estou lembrada daquele... Aconteceu. Sim, eu digo, mas pelo que eu li, né, ou eu ouvi, inclusive, você fez aquela leitura sobre o cérebro indiano, né? Sim. Como isso foi tentado a nível de educação mesmo, né? Um trabalho foi feito. E esse trabalho, de uma certa forma, com que ele não permaneceu, como foi proposto a nível de educação.
Então, a minha pergunta seria, como é que a gente interpreta isso? Por que não foi possível? Foi falha de quem? Do homem? Da proposta? Não sei, me parece que isso deve ter uma razão mais universal, mas eu penso naquilo que, no caso da mãe, ficou tão claro, quer dizer, que ela não podia chegar à plena realização da transformação do corpo, porque ninguém estava trabalhando nisso. Assim, eu sinto a Índia também. Eles foram muito mais longe do que talvez a gente imagine. Muito mais. E justamente a tal ponto que 6 milênios não conseguiram destruí-la. E não só destruí-la, mas não conseguiram que a consciência disto enfraquecesse. Embora tenha formas que não são mais tão vigorosas e tão diretamente presentes, talvez assim. Mas o papel da Índia não terminou ainda. Eu não vi assim, faz sentido. Mas eu digo, talvez deve ser nesse sentido. Deve ser nesse sentido. Porque, não se pode dizer que qualquer um de nós, vamos dizer, se não pertencesse à casa, ao grupo aqui, ele teria outro destino inteiramente. Pelo menos que se resolveu isso aqui, então nossa energia e nosso tempo de vida e tudo mais vai nisso. E dependendo, vamos dizer, da qualidade do grupo e do avanço do grupo, isso vai determinar o avanço de cada um de nós. Deve ser também alguma coisa no sentido de, como é dito, os primeiros poderes que se emanavam da divindade original, que se tornaram conscientes de sua possibilidade, de suas capacidades, e resolveram seguir a sua direção e não mais depender da divindade original. Então, alguma coisa semelhante também, vamos dizer, os egos na Índia são fortes. Eles têm a mente, têm a capacidade religiosa e tudo mais, mas eles não tenham percebido realmente a sua missão dentro do todo com isso. Mas não sei dizer. Eu estava pensando, quer dizer, quem nasce na Índia tem então esse dado. Vamos dizer, tem uma estrutura social, religiosa, educação, etc., que de maneira enfraquecida e distante e muitas linhas mortas já corresponde àquilo que uma vez o Dharma imprimiu vivamente à mente das pessoas. Hoje em dia também não é mais algo vivo plenamente entre os membros, como eu disse. Eu não falo nesse sentido, nem falo no sentido de nos orientar nisto como que literalmente, mas assim, o que eu percebi, o que falta a nós e falta a nossa civilização e falta a nossa educação, justamente esta visão, o que o homem deve ser, e não só como uma ideia colocada, mas realmente como uma coisa que compromete e que deve ser cumprida. Isto, ninguém fala disso aqui, ninguém mesmo. Corre atrás de 1000 coisas como se cada coisa fosse uma salvação. Mas, na verdade, a questão não é essa, não é nesta direção. E o que justamente é dito aqui corresponde tão profundamente ao que cada um de nós é. Então, exatamente. E, não sei,
pessoalmente vejo assim, as falhas que a gente tem, os defeitos, os buracos que tem assim, as poduras. Eu vejo bem claramente se isto na infância, na adolescência, tivesse sido trabalhado conscientemente pelos educadores, a gente estaria em outro ponto. A coisa seria, não sei, seria muito mais unido, muito mais claro, muito mais ordenado. Agora vamos ver a tarefa árdua, como eu disse, de a gente se colocar em ordem. Mas eu penso simplesmente, se isso continua sempre assim, são poucos que afinal estão interessados em fazer a ordem em si totalmente. Assim, a gente pudesse pegar alguma coisa disso para a educação. Esse movimento, por exemplo, na casa, no Brasil, isso significa algo no sentido de dar uma fotografia? Possivelmente, não sei. Porque, vamos dizer, conscientemente, como conceito mesmo, e a gente ainda não colocou isso aí. O que surgiu em termos de experiência educacional, de meios educacionais, no fundo é tudo ainda bastante solto. Quer dizer, há uma unidade interior que une as coisas, mas e finalmente vamos dizer, é tudo muito complexo, não? Eu penso num programa de Sherwin com o novo partido lá que elaborou esse programa assim, audacioso de como transformar a Índia numa nação independente. Então, de um lado tem que haver esse programa, quer dizer, com uma visão total, clara das coisas e colocar cada item no seu lugar. Mas ao mesmo tempo, se isso não é vivido por cada um diretamente, então fica outra vez um método a ser aprendido, a ser... Eu digo, né? Mesmo, sabe? Como que algo que está ali, né? Sim. Não em atividade, vamos dizer, como você falou, mas algo que está em sinal, que está ali. Mas eu digo, no fundo deveria ter as duas coisas, não é? Deveria também ter o conceito mesmo, as linhas colocadas com clareza. Mas isso é perigoso porque a mente se apodera disso e faz isso um método e no fim se resolve. E ao mesmo tempo, se tem as linhas, então a própria gente poderia, a cada momento, como que conferir e tentar perceber se com aquilo que estamos fazendo nós estamos de fato correspondendo a isso. Né? Ou se não é algo assim, hoje sinto assim, então dou tal aula, ou tenho tais materiais, então dou tal aula, ou não tenho muito tempo, então vou fazer uma aula assim hoje. Nós aqui podendo a cada momento verificar se nós estamos fiéis. Eu estava pensando justamente em cada aula que a gente fosse trabalhar, se isso fosse bem vivo, quer dizer, no sentido que é colocado aqui, pelo menos buscado, que é um trabalho, sabe? Quer dizer, consciente e um trabalho construído mesmo. Né? Pode ser uma coisa muito pequena, uma aula com poucas pessoas, né? Aparentemente pequena. Na
espiritualidade, no caso, penso eu, né? É uma perspectiva que deveria ser uma coisa muito grande, né? Eu também seria para o próprio educador, então, a cada momento lembrete para ele, não? Justamente, da validez disso para ele próprio, não? Se submete a tal verificação daquilo que ele faz. E no próprio relacionamento, vamos dizer, com a criança, sobretudo com a criança, né? Essa coisa daqueles de Chernobyl, mas todos aqueles pensamentos que foram relacionados para a educação, que não se deve desviar a criança do seu próprio trauma, a pessoa, né? Ou seja, do seu próprio trauma. Ela não teve bem a mulher grande. No caso da criança, existe uma interpretação muito fácil no caso da criança, de que a gente olha para ela e já vai interpretando, achando que ela é isso ou aquilo. Sem haver uma identificação realmente e até dar margem a que ela se coloque de uma maneira que não é exatamente o que ela é. Tá? Então dá assim, por exemplo, os psicólogos, quer dizer, outras pessoas, não digo psicólogos, que seria até comprometer a classe. Mas existe uma maneira de dizer, não deixa a criança fazer o que ela quer. Deixa ela mais livre, né? Para ela... Quer dizer, esse livro aí é preciso ver que livro é esse, né? Porque muitas vezes não é o coisa. Porque a criança ela não camufla, né? O adulto não, a criança não, ela se coloca, né? Expõe bastante. Bom, uma coisa as duas ideias, né, do indivíduo e da sociedade estão nesse artigo, não sobre a educação individual, né? Só que não do último passo, mas tem o cosmos, mas o último não usei, não. Fiquei com a dúvida, qual seria a diferença entre Dharma e Karma? Porque eu estava me lembrando, acho que teve uma leitura que você fez aí, que tinha karmas, que uma mesma pessoa tem um karma físico, um karma, né? E me ocorreu assim também que a gente fala assim, a gente se falou mais ou menos assim do Dharma, né, da pessoa, então que ela está enquadrada em outra categoria dessa. Então, isso seria aí eu fiquei com essa dúvida entre Dharma e Karma, e se o Dharma, então como que seria o preponderante, o que prevalece? O Dharma é preponderante e prevalece, e o Karma é preponderante e prevalece. O Karma é, vamos dizer, a lei de sua vida que você cria através de suas ações. Então, assim como você age, você prepara e alicerça a sua vida diretamente posterior ao momento atual e também mais para frente. Quer dizer, o karma é a sua ação, ou é a sua vida enquanto ela é criada por sua ação. Cada ação tem sua consequência. Isso cria seu karma. E o Dharma é justamente algo que na verdade é superior ao karma, porque ele vamos dizer, ele como que dá o critério para cada ação, para cada movimento seu, e solicita que você haja sempre
da maneira mais perfeita possível, e assim possibilita também que você percebe quando você agiu no sentido contrário, ou aquém da possibilidade real, ou da verdade real da coisa. Mas o Dharma seria aquilo, quando você chega a cumprir o Dharma, você como que deve ter um karma. Se você cumprir seu Dharma individual, você deve ter um karma que corresponda inteiramente às suas capacidades, possibilidades, tendências, natureza, gênio, o que for. Inteiramente em harmonia com isso. E quando se cumpre o Dharma geral, universal, você vai além de um karma individual. Você então é o servidor, né, que deu a sua vida ao serviço de uma grande ideia, ou de um grande ideal, o que for. O que prevalece, é preponderante, idealmente é o Dharma, é o. Mas o que na realidade prevalece é preponderante é o karma. Que o Dharma sempre é o que é o ideal, é a visão da coisa. E o karma é o que realmente você vive. O Dharma abrange o Dharma individual e abrange várias vidas. Eu não sei se há um Dharma realmente da alma mesmo. O Dharma universal, sim. Como o homem deve ser, afinal. O Dharma individual seria, como diz, a lei de nossa vida em todos os seus membros. Então, eu penso é muita questão de uma existência de vida, realmente, não o objetivo da alma, propriamente dito. Eu perguntei isso porque me veio a dúvida com relação ao karma, que era algo que poderia se construir. Por exemplo, se o karma corresponde ao Dharma, no caso de realizar, é como se esse karma tivesse sido construído, né? Através de várias experiências, várias vidas. Ele fala, por exemplo, do Dharma especial de um estágio de desenvolvimento. Então, possivelmente. Como? Como? Provavelmente até teria mais de uma vida para isso. Mas justamente cada vida teria ao mesmo seu Dharma. Isso quer dizer, são os Dharmas especiais para cada existência. Se você tem na outra existência, você deve ter outras capacidades, outras funções, outros papéis, outras experiências. Então, exige um outro Dharma. Se conseguir cumprir no mundo. Mas aí deve ter muita coisa justamente que nossa mente nos faz ambicionar que não são reais possibilidades nossas nesta existência, porque quando as possibilidades se abrem, quando as constelações se aproximam e envolvem a gente, e quando as coisas também futuras já se anunciam, então, mas não é tudo isso que deve ser já vivido. E aí eu acho justamente a gente não tem sentido de realidade nesse sentido. Quanta coisa. Foi exatamente nesse ponto aí que eu pensei, então isso atrapalha o próprio cumprimento do Dharma. Sim, tá. Não deixa cumprir. Sim. Mas é isso que atrapalha a mente que não consegue ser mais clara, né? Não sei se a mente. Não chegou num ponto que eu realmente Realmente sim, realmente sim. Não é a coisa, né? Não é que não chegou.
se deixa essa trabalho. De 104 a 107.